Pessoal, bom dia, boa tarde, né? O tema que foi determinado para que nós discutíssemos na nossa estação está relacionado com avanços aí no período periparto e com foco até na alimentação no pré-parto, né? O que a gente tem observado nos últimos 25 anos na pecuária brasileira? Nós desenvolvemos muito, tecnificamos muito, né? A qualidade genética dos animais aumentou sensivelmente, a nutrição melhorou muito, práticas de manejo mais rentáveis. E aí nós nos livramos de problemas carenciais. Mas não nos livramos dos problemas, né? Os problemas metabólicos começaram a aparecer, de origem metabólica, e nós só mudamos de problema, né? Logicamente a gente não vai ficar livre deles nunca. Então a origem desses distúrbios, ela ocorre principalmente nesse período periparto, né? Nos 30 dias antes do parto e nos 30 dias logo após o parto. Nesse período, a gente precisa entender mais sobre as necessidades nutricionais da vaca no pré-parto, principalmente, né? Algumas práticas de manejo, mas é nesse período hoje que é o grande gargalo das grandes fazendas leiteiras brasileiras, né? O período de transição. O que acontece, né? Nós podemos imaginar aí que a vaca, quando ela emprenha, as pessoas que têm mais vivência com animais, elas até percebem isso sem avaliação do veterinário ou ultrassom, né? Elas percebem justamente porque essa vaca alisou o pelo, essa vaca abriu a garupa, essa vaca ficou mais bonita. Isso é a condição que a natureza deu para ela em virtude de ter ficado prenha, né? A assimilação de alimento fica melhor, a situação hormonal muda. E assim ela vai muito bem até o 7º mês de gestação. No 7º mês de gestação, ocorre o que a gente chama de crescimento exponencial do feto, né? 2/3 do feto ocorre nos últimos 2 meses de gestação. Então aquela vaca que estava tranquila, que estava com requerimento em dia, ela de repente aumenta a necessidade dela de forma abrupta. E esse animal precisa ser melhor alimentado. E aí tem vários complicantes na vida desse animal. Um dos complicantes é esse aqui, né? O balanço energético negativo. Ela está com a barriga, com o bezerro lá dentro, ela não dá conta de comer o que ela precisa. E aí, mesmo se eu der a melhor nutrição do mundo para ela, feita pelo melhor nutricionista, ela nunca vai atingir o requerimento nutricional dela, né? Eu tenho feito uma brincadeira aqui com o pessoal, é igualzinho quando a gente está no cheque especial, né? Às vezes a gente precisa pagar a obturação da sogra e por aí. E o gasto naquele momento é bem maior do que a gente está realmente ganhando, né? É uma história bem triste, né? Mas é isso que acontece com a vaca no pré-parto. Mesmo se eu der para ela o melhor alimento do mundo, ela não vai atingir o que ela precisa. E aí vai acontecer isso, vai acontecer diminuição do peso. Vaca bem alimentada no período de transição vai perder peso, principalmente no período pós-parto, mas já começa no período pré-parto um pouco, né? Mesmo se eu der a melhor nutrição do mundo, o que acontece? Se eu alimentar mal essa vaca, ela vai perder mais peso ainda. E quanto mais peso ela perder, mais ela vai demorar para voltar em reprodução. A vaca não tem compromisso nenhum com a natureza de dar um bezerro por ano. A natureza não exige isso dela, não. Nós que precisamos de um bezerro por ano, ou mais próximo disso, para que a gente possa manter a sustentabilidade do nosso negócio. Então, nós temos que entender que quanto mais peso a vaca perder, mais ela vai demorar. E no caso de uma vaca de leite de alta produção, ela se arrebenta aqui na produção de leite, né? E deixa a reprodução, saúde, o que for para depois, né? Quando a gente trabalha com animal mais selecionado. E animal que parir bem nessa fase vai atingir o pico de produção com maior facilidade, né? E é nessa primeira fase de produção que se concentra grande parte da lucratividade da fazenda, né? Cada litro de leite a mais no pico são de 200 a 250 litros de leite a mais na lactação toda, né? Então, é aqui e só vai atingir esse pico alto, só vai ter essa condição se a gente fizer um trabalho preventivo com a vaca no pré-parto. Então essa vaca não dá conta de comer o que ela precisa e além disso, ela está imunologicamente mais frágil. Esse é um trabalho que mostra a redução, a linha vermelha aqui, a redução significativa dos neutrófilos, que são células de defesa,
no período aí periparto. Ou seja, ela está mais imunologicamente mais susceptível à ocorrência de infecções. Então nós precisamos manter essa vaca num ambiente o mais salutar possível. Nós precisamos manter essa vaca num ambiente com sombra, num ambiente seco, num ambiente onde ela não dispute alimento com outros animais, onde ela possa estar confortável. Essa é uma maneira muito interessante da gente evitar uma série de problemas. Então essa vaca não dá conta de comer o que ela precisa, está imunologicamente mais frágil e a vaca de alta produção, principalmente, está susceptível à ocorrência de hipocalcemia. E a hipocalcemia, ela pode ser aguda ou crônica, né? ou clínica ou subclínica, mas a hipocalcemia clínica é a alegria de veterinário. É uma doença abençoada por tudo quanto é veterinário que trabalha com leite. Por quê? Normalmente são as melhores vacas, essa vaca boa pare, imediatamente após o parto, num período bem curto, né? 90% das ocorrências são 48 horas após o parto, até com bastante ocorrência nas 24 horas após. E essa vaca cai e está lá para morrer. E o veterinário chega, aplica um cálcio injetável, e essa vaca levanta igualzinho o Lázaro, né? Muita gente construiu carreira fazendo isso. O problema é que, para cada vaca que tem hipocalcemia clínica, existem 10 com subclínicas. Esse é um trabalho do Banazar, apresentado no Hosting das Américas. Felizmente a fonte saiu. Mas a subclínica é problemática. Porque a subclínica, o veterinário não percebe. Às vezes até quem trabalha na fazenda não percebe. É aquela vaca que teve retenção de placenta. É aquela vaca que está perdendo peso. É aquela vaca que não está comendo o que precisa. Que não está atingindo o pico de lactação. E que já entrou mal na lactação. Então, esse é o grande ponto que nós temos que evitar hoje. Especialistas aí da Universidade da Flórida, o Dr. Carlos Risco, que tem trabalhado muito próximo da gente, diz que toda vaca de alta produção tem hipocalcemia subclínica. E a dieta bem manuseada é a melhor maneira da gente evitar a ocorrência de hipocalcemia subclínica nesses animais. Então começa no volumoso, né? Muita gente não trata da vaca no pré-parto, porque ela não está dando leite. É um grande erro. A preparação da vaca no pré-parto vai ser determinante. Se paga. A gente fornecer alimento para essa vaca na hora que tiver, o tempo todo, né? Mas fornecer ter cuidados com a dieta dessa vaca, principalmente nos 60 dias que antecedem o parto, é extremamente interessante. E comercialmente, economicamente, extremamente interessante. Então nós temos que trabalhar com o volumoso, mesmo volumoso de qualidade, principalmente que é oferecido no pós-parto. É uma tristeza oferecer silagem de milho para a vaca no pós-parto e capim passado para a vaca no pré-parto. Né? Eu estou perdendo aquele arranque com isso. Né? E aí, como concentrado, nós trabalhamos aí como sugestão, um resultado muito positivo, no balanço cátion-aniônico. Ou seja, construímos uma dieta aniônica para a vaca no pré-parto. Essa dieta aniônica vai ser fornecida aí 30 dias antes do parto. E o que ela vai acontecer? Porque a ocorrência de hipocalcemia é o seguinte, a vaca está lá tranquila. Chega no momento do parto, o nível sérico de cálcio cai muito. Pode cair ao ponto da vaca, diminuir ao ponto da vaca cair, ou então mantendo um nível muito baixo que vai ocorrer a hipocalcemia subclínica. Né? O que a dieta aniônica faz? Ela libera o cálcio que está presente no cálcio ósseo, independente da vaca estar precisando. Então, a gente observa essa situação. A gente fornece a dieta aniônica, o pH urinário cai, o nível de cálcio circulante aumenta e o nível de cálcio excretado aumenta também. Então, nós garantimos uma condição da vaca evitar a ocorrência de hipocalcemia subclínica, trabalhando com a dieta aniônica. É uma dieta que eu faço especificamente no pré-parto, fornecendo altos níveis de enxofre e cloro para a vaca aí no período pré-parto, nos 30 dias que antecedem o parto. E aí eu vou fornecer essa dieta no núcleo, né, porque não é muito palatável, né, ela não pode ser fornecida em livre acesso nem nada, vai ter que fazer uma ração. E aí vai
a gente vai medir o efeito dela através da medição do pH urinário, né? Esse é um instrumento muito importante e interessante para a gente observar risco, eminência de hipocalcemia ou não. pH muito alto, problema. Nós estamos com muito cálcio na dieta, muito potássio, muito sódio. A ocorrência de hipocalcemia é muito grande. pH com dieta aniônica vai estar na casa aí de 6,2, 6,8. É a maneira que a gente tem para trabalhar com dieta aniônica no pré-parto, evitando hipocalcemia e as consequências, né? Além disso, nós podemos trabalhar com suplementação com cromo, né? Essa vaca no balanço energético negativo está com níveis muito baixos de glicose disponíveis, né? E como o cromo potencializa a ação da insulina, nós vamos ter o melhor resultado com a utilização desse nutriente. Esse trabalho mostrou maior ingestão de matéria seca e, consequentemente, maior produção de leite no pós-parto, né? E extra nutricional, né, nós temos que tomar alguns cuidados. Aplicação de antibiótico de vaca seca. Se tem um momento onde possa ser aplicado a vermífugo para a vaca, é no pré-parto, é o momento mais interessante. Aplicação de vitamina DE parenteral, principalmente no verão, por causa do calor, e a vacinação. Outros fatores aí que a gente tem que levar em conta. Água salobra, tem muito sódio. O sódio é um problema para a vaca no pré-parto, né? O desbalanço de sódio leva à ocorrência de edema, e edema leva a desconforto. Existe uma relação direta entre nível de cortisol, que é característica de estresse ou desconforto, e retenção de placenta. Nós temos uma relação direta em relação a isso. Período de utilização de dieta aniônica. Nós temos que começar a tratar a vaca 60 dias antes do parto. Mas nós podemos utilizar a dieta aniônica somente 30 dias antes do parto, né? Mas se começar a tratar a vaca 60 dias antes, já é um grande avanço. Normalmente se seca a vaca 60 dias. Né? Começa a tratar, mas a dieta aniônica só nos 30 dias. A ração para ela desaleitar. Não, isso é uma coisa. Para a gente secar, a gente faz isso. Mas depois a gente começa a tratar de novo. Mas não tem um período, senão ela começa a produzir leite novo e dá mamite? Não. Isso aí a gente fala depois, tá? Então, nós temos que tratar a vaca porque ela está no crescimento exponencial do feto, né? Uma coisa é cortar a ração, cortar a alimentação para ela secar. E outra coisa é tratar dela no período pré-parto, que ela precisa muito. E esse intervalo, qual seria? Aí depende, né? Porque nós estamos falando de dia por ano, nós temos 365 dias. Se você secar a vaca 60 dias antes, porque você emprenhou ela nos próximos 60 dias, você já paga farinha. Não dá tempo. Dá tempo. Começa a tratar 60 dias antes. Seca e já começa a tratar. Mas ela vai secar, ela... Vamos deixar as perguntas lá para o final, porque senão a gente perde aqui. Então, a água é uma situação, tomar cuidado com a água. Período de utilização, 30 dias. Começa a tratar com 60 dias antes. Uso de bicarbonato nos 30 dias antes do parto é um veneno. Mineral de livre acesso. O mineral tem que ser garantido via concentrado. Mineral de livre acesso tem sódio. E sódio leva à ocorrência de edema, retenção. E a utilização de ionóforo no pré-parto é extremamente importante e interessante para manutenção de flora ruminal. Obrigado. O tempo deu em cima.